Olá pessoal, sou o professor Marcos, esta é uma aula de matemática para o ensino médio, revisão sobre funções trigonométricas. Na primeira questão é pedido o período desta função. Para encontrar o período desta função, vamos relembrar aqui os parâmetros da função. Então temos aqui o parâmetro A, que é a amplitude, nesse caso é o 5, o ômega, que é a frequência, que é 16 dividido por 3, e o D, que é o deslocamento, que é o número 7. Para calcular o período, nós precisamos da seguinte relação. O período, pegar aqui a caneta. O período, ele é obtido a partir de 2π dividido por ômega. Bom, já temos o ômega, né? O ômega é 16 terços. Portanto, para calcular o período, nós precisamos fazer 2π dividido por 16 terços. É uma divisão de frações. Então, para dividir essa fração, a gente pega esse 3 que está aqui no denominador de baixo, esse 3 aqui, ó, e a gente passa ele multiplicando aqui em cima. E aí nós vamos ter o seguinte: 2 vezes o 3 vezes o π dividido por 16. Podemos simplificar o 2 e o 16, podemos dividir os 2 por 2, né? E obtendo assim, deixa eu colocar em vermelho, 3π sobre 8. E aí nós temos já a nossa resposta, 3π sobre 8. Este é o período desta função. Vamos à questão 2. Na questão 2, nós temos o seguinte: se o intervalo real de menos 7 a 5 é a imagem da função, dessa função aqui, então os parâmetros A e D são respectivamente. Bom, vamos encontrar esses parâmetros. A amplitude se relaciona com a imagem da seguinte forma: 2A, 2 vezes a amplitude, é igual ao máximo menos o mínimo. Bom, quem é máximo e quem é o mínimo? O máximo é quem está aqui à direita e o mínimo é quem está aqui à esquerda. Portanto, para nós calcularmos aqui a amplitude, nós vamos ter 2A igual ao máximo, que é 5, menos da fórmula e o menos do número, que o número aqui é um número negativo, então menos 7. Nós temos aqui, então, 2A igual 5 mais 7. 2A, então, portanto, é 12. E assim o A vai ser 12 dividido por 2. E aí já achamos uma parte da nossa resposta, que a amplitude é 6. Para achar o deslocamento agora, né, que é esse outro parâmetro aqui, a gente usa a seguinte relação. Vamos lá. Para encontrar o deslocamento, a gente pega o valor máximo da função e subtrai a amplitude. Então vamos lá. O deslocamento aqui então será o máximo da nossa função, que é 5, e a amplitude é 6, portanto, esse deslocamento é negativo, esse deslocamento é menos 1. Então, a nossa resposta aqui é 6 e menos 1, porque está escrito aqui respectivamente, ou seja, primeiro a amplitude e depois o deslocamento. Vamos à questão número 3. Questão 3. Temos aqui uma função real que tem um período de 10π, vamos colocar aqui que o período é 10π, e sua imagem é um intervalo real de menos 1 a 9. Qual das alternativas a seguir apresenta esta função? Bom, vamos aqui encontrar, já que ele deu o período, vamos encontrar a frequência, vamos encontrar o ômega, né? O ômega, então, vai ser 2π dividido por 10π, porque esse aqui é o período. Então, fazendo aqui, a gente corta o π, né? Vamos cortar π com π. E 2 dividido por 10, 2 dividido por 10 dá 0,2. Bom, já temos o ômega. Vamos agora encontrar a amplitude. 2 vezes a amplitude é igual a 9 menos o menos 1. Então, 2A é igual a 10. O A, então, portanto, é 5. Já temos também a amplitude e o ômega. Falta agora só o deslocamento. Para encontrar o deslocamento, a gente pega o máximo, que é 9, e tira a amplitude, que é 5. Portanto, o deslocamento é 4. Ou seja, a nossa função começa com 5, ou seja, não pode ser esta, não pode ser esta. Só pode ser uma dessas duas. O ômega é 0,2, portanto,
já temos aqui a nossa candidata e o D é 4. Portanto, a nossa resposta final é A. Vamos à próxima questão. Questão 4. Um cometa com órbita elíptica passa próximo à Terra em intervalos regulares descritos pela essa função trigonométrica, onde T representa o intervalo entre duas aparições em dezenas de anos. Vou até deixar isso sublinhado. Suponha que a última aparição do cometa foi registrada em 95. Este cometa passará pela Terra novamente em... Aqui tem um erro de digitação. Aqui significa π igual a 3, tá? Ele quer que você aproxime o π para 3. Bom, esse exercício pede justamente o intervalo entre as aparições, né? Ou seja, o período. Você vai precisar do período para saber quando vai acontecer de novo. A última aparição foi em 95. Então, vamos lá. Como é que calcula o período? O período é o 2π... Opa, deixa eu escrever esse 2π melhor. 2π dividido por ômega. O ômega foi dado. O ômega está aqui, ó, 12 sobre 7. 12 sobre 7. Então, vamos lá. Vamos calcular esse período. O período vai ser, então, 2π dividido por 12 sétimos. Lembrando que o π vale 3, tá? Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Esse 7 passa multiplicando aqui em cima. E tudo dividido por 12. Bom, agora a gente pode simplificar o 6 e o 12. Se eu dividir o 12 por 6, vai ficar 2. Então vai ficar 7 sobre 2. E 7 dividido por 2, isso aqui dá 3,5. Só que 3,5 em dezenas de anos. Ou seja, 3,5 décadas. Isso é a mesma coisa que 35 anos, tá? Então, aqui é décadas, né? Décadas. E aqui é anos, 35 anos. Então, vamos lá, vamos fazer agora a conta. Nós estávamos em 1995, mais 35, deixa eu escrever, 35 anos aqui. Vamos ter 10, sobe 1, 3, sobe 1, 2030. Ou seja, nossa resposta é alternativa C, 2030. Vamos à próxima questão. Questão 5. A figura representa um esboço de uma roda gigante, no qual o ponto A, que é esse ponto aqui, representa uma das cadeiras e o gráfico apresenta a altura desta cadeira em função do tempo. Então, temos aqui esta cadeira A, nesta posição, onde ela está a 85 metros. Quando ela chega no máximo, ela está a 127 metros. Quando ela chega no mínimo, ela chega a uma altura que nós não conhecemos. A pergunta é, qual é a função que descreve a altura da cadeira? Ou seja, qual a função que faz esse gráfico aqui? Então, vamos lá, vamos calcular os parâmetros deste gráfico. O primeiro parâmetro é decidir se esse gráfico foi feito por uma função seno ou uma função cosseno. Bom, a função cosseno sempre inicializa no ponto máximo, ou seja, o ponto máximo deveria estar aqui no eixo y, ou num ponto mínimo. Como isso não aconteceu, nós sabemos que esta função é do tipo seno. É uma função do tipo seno, tá? Então, abre parênteses, porque tem alguma coisa aqui dentro. Nós já vamos descobrir o que tem aí dentro. Bom, para descobrir o ômega, que é o valor que tem ali dentro, junto com o x, né? Nós vamos olhar aqui, ó, dois pontos que têm as mesmas características. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, está na altura 85, está subindo. Esse ponto aqui, ó, está no 2π, está na altura 85 também, e também está subindo, tem o mesmo comportamento. Portanto, o período desta função aqui, ó, o período é do 0 até o 2π, ou seja, 2π. Se o período é 2π, o ômega vai ser 2π dividido por 2π. Isso resulta em 1. Portanto, ali, ó, dentro do nosso parênteses, nós temos 1 vezes o x. Ok, já descobrimos o ômega. Vamos agora descobrir a amplitude. Para descobrir a amplitude, basta a gente fazer essa diferença aqui, ó. Isto menos isso, né? Porque, veja, na fórmula que eu apresentei para vocês, a gente pegou a diferença entre o máximo e o mínimo. A gente não tem o mínimo. E aí a gente divide por 2, fazer essa diferença e dividir por 2. Por que era por 2? Porque, olha, tem dois montezinhos aqui, ó, dois picos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a diferença só entre esse pico. Ou seja, como é a metade do caminho, a gente não precisa dividir por 2. A gente faz apenas que a amplitude é 127 menos 85. E isso resulta em 42. Portanto, já sabemos que atrás desse seno tem 42. Vamos escrever isso melhor. 42 vezes o seno de um x,
mais um deslocamento. Vamos ver qual que é esse deslocamento. Deixa eu pôr esse mais bonitinho aqui. Mais o deslocamento. Para descobrir esse deslocamento, basta pegar a amplitude, aliás, o máximo, né? O deslocamento é máximo, que é 127, menos a amplitude, que é 42. Isso só pode resultar no 85, né? Portanto, o nosso gráfico foi construído a partir desta função aqui, ó. 42 seno de x mais 85. Esta é a nossa resposta. Se fosse perguntado qual é a altura mínima, né? Isso não foi perguntado, mas imagine que tivesse essa pergunta aqui. Qual é a altura mínima? Qual a altura mínima que essa roda gigante chegou? Ou seja, qual seria esse ponto aqui, ó, né? Se fosse perguntado isso, né? Bastava pegar aqui deste ponto, ó, 85, porque olha só, para achar o máximo, eu pego esse ponto e somo um deslocamento, que é 42. Para chegar no mínimo, eu pego esse ponto, 85, e subtraio um deslocamento. Opa, subtraio um deslocamento. Isso aqui resulta, então, em 43. Ou seja, a altura mínima aqui dessa roda gigante é 43 metros. Questão 6. Uma mola é solta da posição distendida, conforme a primeira figura, e a segunda figura apresenta o gráfico da posição P em centímetros da massa M, essa massa que está na ponta da mola. Em função do tempo T em segundo, considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. Bom, qual é a função que descreve a posição da massa M? Ou seja, qual é a função que descreve esse gráfico aqui, né? Então vamos lá, vamos encontrar os parâmetros desse gráfico. O primeiro parâmetro que eu vou descobrir aqui é o período. O período é 2π. Se eu pegar do ponto máximo, aliás, do ponto mínimo até outro ponto mínimo, eu vi que o período é 2π. Portanto, o ômega só pode ser 1. 2π dividido por 2π. Outra coisa que nós vamos descobrir é a amplitude. A amplitude aqui está bem óbvia, né? Eu tenho do 3 até o meio aqui, ou seja, então isso aqui é 3, né? Então está bem tranquilo também. Não houve o deslocamento, porque nós temos uma simetria aqui, do menos 3 ao 3. Agora só falta descobrir se isso é um seno ou um cosseno. Como ele começa no ponto mínimo, isso aqui é um cosseno. Então eu já vou escrever nossa função. Nossa função é um 3 cosseno. O ômega é 1, então só de x. E não houve o deslocamento. Agora, a última coisa que falta aqui é, como ele começou no ponto mínimo e não no máximo, esse cosseno é negativo, tá? Então esta aqui é a nossa função que descreve este gráfico. Até mais!